Olá! No TV Isai Debate de hoje trouxemos para a nossa roda de conversa a análise de riscos. E para falar sobre o assunto temos dois especialistas. O professor Sérgio Itamar, que é professor de Estratégia e Gestão de Riscos, e também o professor Gerry Cato, que também é consultor na área de Estratégia e Finanças. Professor Sérgio, quais são os tipos de riscos que podem haver nas empresas? Bem, obrigado pelo convite, antes de mais nada. Bem, hoje, no mundo que nós vivemos hoje, no mundo competitivo que nós vivemos, a análise de risco, de modo simplista, nós podemos dizer que existem dois grandes núcleos de risco. O risco que vai causar dano à empresa, prejuízo, e o risco que pode gerar algum tipo de oportunidade para ela. Se nós formos analisar nesse aspecto da pergunta, nós temos esses dois grandes núcleos. Cada segmento, cada empresa, cada tempo, cada país, cada nicho de mercado apresenta à empresa os seus desafios, os seus riscos e também as suas oportunidades. Então, falar que tipos de risco que se apresentam às empresas é tão vasto quanto o número de atividades que essas empresas possam ter. O que não é possível admitir dentro de uma corporação é ela assumir mais riscos do que ela normalmente teria, naturalmente, pela sua atividade, de assumir. Então, toda empresa vai correr riscos. Não existe atividade empresarial hoje, ou atividade humana, vamos ampliar, que não tenha riscos. Mas o importante é saber que você tem os riscos que você tem que administrar, mas você não pode criar mais riscos do que aqueles que você já tem que bater. Então, a competência administrativa, a visão de inovação, que não tem como fugir dos riscos, assumir riscos com a visão de inovação, ela tem que ser vista na empresa de modo realmente eficaz, ou seja, montar um grupo, pesquisar e atuar sobre eles. Eu gostaria de agradecer ao Isai, ao Júnior, para mim é uma honra estar aqui. E complementando o que o professor Sérgio comentou, eu diria que os riscos podem ser categorizados como estratégico, onde a gente entra com a marca, entra com o cliente, posicionamento do produto, e tudo isso fica ao sabor do mercado. Então nós temos já um início de um grande risco que ocupa todas as noites e dias dos presidentes e dirigentes das grandes empresas e também pequenas e médias, por que não? Já na área operacional, nós estamos falando da questão do negócio em si, da construção ou mesmo da manufatura de produtos, da prestação de serviços. Temos a área financeira, tão famosa área financeira, em que nós analisamos os investimentos feitos na empresa e o retorno associado a esse investimento feito. E, finalmente, as pessoas observam, ou talvez nem tão com tanta propriedade, a questão do risco da conformidade, ou seja, a obediência à legislação. E, por último, para os mais jovens, nós falamos agora em riscos de sustentabilidade, ou seja, será que o negócio a médio e longo prazo é sustentável nos moldes e padrões atuais? Acho que esse é um ponto para a gente começar a conversar nessa primeira rodada aqui. Mais ou menos como eu entendo a questão de uma pequena inicial classificação de riscos. Uhum. E professor Gerry, como que a empresa pode prevenir os riscos? Na verdade, essa é uma pergunta, o professor Sérgio conversando inicialmente, ela é filosófica, eu creio que sim, ela é bastante subjetiva, é muito difícil de dizer como exatamente prevenir. O que nós podemos trabalhar nas empresas é mecanismos de controle com pessoas competentes, experientes de mercado, para entender qual é a melhor maneira de você minimizar esses riscos e manter o máximo possível do seu ambiente sob controle. Agora, garantir que seja uma ciência exata e que tudo vai dar certo, realmente não tem como. Nós temos sim diversas técnicas, métodos sendo aperfeiçoados no mundo inteiro. Todas as empresas competitivas se preocupam muito com isso e eu acho que cabe a cada um de nós, professores e alunos dentro da ISAI, aprendermos, entendermos e dominarmos esses mecanismos. Isso sim, eu acho que gera de maneira inteligente e segura a diminuição ou minimização desses riscos. Exatamente, concordo plenamente com o professor. Primeiro, nós temos que fazer a seguinte pergunta. Você quer evitar para quê? No mundo de hoje, você não tem como evitar os riscos. Mesmo porque existem riscos que são necessários para você alcançar o seu objetivo. Então, saber trabalhar com eles é o essencial e não evitá-los. As empresas que mais crescem hoje no mundo não são as empresas que evitam os riscos, mas aquelas que conseguem trabalhar bem com eles, conviver com eles, analisá-los e tirar proveito deles. Como eu disse no início, nós temos dois grandes focos, dois grandes núcleos de risco. Os
que podem causar um dano e aqueles que podem causar uma oportunidade. Se você fugir do risco, simplesmente evitar o risco, você não só evita aqueles que te dariam prejuízo, potencialmente, mas também aqueles que te gerariam oportunidade. Então, não é o correto fugir dos riscos, mas sim conhecê-los e atacá-los, mitigando alguns, terceirizando, transferindo o risco em outros, ou excluindo totalmente outros, né? Mas existem atividades, né, obviamente, que não tem como excluir. Fazem parte do business, o risco é inerente ao negócio. Então, a convivência com o risco, bem administrada, é muito melhor que simplesmente evitá-los. E quais as primeiras decisões a serem tomadas assim que, no momento que forem detectados esses problemas? A questão se foram detectados problemas, é que o risco, na verdade, já se materializou. Quando você fala em risco, você está falando de futuro, uma probabilidade, um impacto. Mas apenas uma visão de futuro. O futuro não existe. O futuro é uma construção da nossa mente, correto? Então nós prevemos algo. A previsão é um risco. O problema, ele já aconteceu, né? Lembre-se, Houston, nós temos um problema. Não é no Houston, nós temos um risco. É um problema, ou seja, já é iminente, já aconteceu, nós temos um problema na mão. Então, quando a empresa identifica um problema, é porque ela não analisou bem o risco, ela não previu, ela não anteviu. O risco, ele é feito para previsão, né, para estudo e se proteger dele, ou aproveitá-lo melhor. Mas depois que acontece, você tem toda uma estrutura empresarial voltada para mitigar o risco. Ou seja, pegar o problema e reduzir as perdas. O que é uma atividade muito interessante na área de finanças. Ou seja, como é que eu vou reduzir essas perdas? Já que aconteceu, o problema está aí, como é que a gente reduz as perdas? Isso é um tópico muito interessante. Eu gostaria de acrescentar uma ferramenta para todas as pessoas que estão nos assistindo, a matriz de probabilidade e impacto. É uma ferramenta bem interessante, bem simples de você executar, em que você pode realmente fazer um mapeamento dos seus riscos e entender qual é a dimensão, o tamanho que esse risco tem e qual o impacto que isso causa na organização. E, como o professor Sérgio comentou, priorizar como mitigar, reter, ou seja, assumir esse risco, como eliminar completamente, ou mesmo, né, você transferir para uma outra instituição, uma outra entidade. No caso de finanças, especificamente a área que eu tenho trabalhado há muitos anos, a ideia do risco financeiro é uma coisa que toma muito tempo e a preocupação dos executivos. Ou seja, a mensagem que eu passo para você em breves linhas, existem técnicas, métodos para você minimizar o risco financeiro. Porém, todo empreendimento, toda oportunidade de negócio gera um risco. Então eu concordo com o professor Sérgio. O risco, na verdade, nós assumimos. Quando nós queremos crescer, nós temos que assumir algum risco. Toda política extremamente conservadora não leva a grandes resultados. Por outro lado, investimentos descabidos também levam a prejuízos enormes. Cabe a cada um de nós, então, entender a relação risco e retorno que queremos assumir. Agora, alguns realmente são inaceitáveis, como é o caso da conformidade. Nós, professores, trabalhando como consultores ou executivos, queremos sim empresas que obedeçam à legislação, dentro da conformidade e tudo, porque esse é um tipo de risco que nós temos que eliminar. E quais os maiores indícios de que a empresa está correndo riscos em algum momento? Bom, primeiro eu acho que a questão de uma falta de um controle, um planejamento e controle efetivo da operação. Ou seja, nós vemos indícios nas empresas de que ela não está muito preocupada no mapeamento adequado, no entendimento adequado do risco e do impacto que ela está correndo. No segundo momento, nós vemos que a própria equipe não está preparada, uma falta de expertise, de qualificação. Então, aí nós sugerimos, né, com toda a tranquilidade, de que os executivos busquem sim, nós encorajamos ao entendimento do risco, entendimento da legislação, do seu ambiente, dos seus produtos, da sua estratégia, né, da sustentabilidade do seu negócio, para que todos esses riscos possam ser devidamente gerenciados. Quais os maiores indícios de que a empresa está correndo riscos em algum momento? Olhando para uma empresa, quando você chega numa empresa e vê que a empresa, como normalmente se diz dentro das corporações, corre atrás do prejuízo, quando ela vive consertando coisas, arrumando, correndo atrás de arruma aquilo, conserta aquele outro, deu problema lá, vamos ver como é que a gente vai alocar recursos para sanar aquilo. Você vê normalmente que ela não tem uma cultura de análise de risco. Você vê que ela está correndo risco desnecessário. Uma empresa, quando ela tem uma contribuição
sólida dentro da pesquisa de risco, dentro do seu business, quando ela conhece os riscos a que ela está exposta e controla esses riscos, ela não tem tantas surpresas assim. Então ela antevê o problema, ela evita o problema, ela não fica correndo e perdendo tempo, e às vezes muito dinheiro envolvido, em consertar aquilo que aconteceu de errado, que ela não queria. E principalmente ela deixa de aproveitar as oportunidades, né, que aparecem durante o percurso. Então eu vejo assim, uma clara forma de você ver se uma empresa está correndo risco desnecessariamente, é ver se ela está correndo muito atrás do prejuízo. Se ela está sempre preocupada em consertar alguma coisa. Quando ela para de olhar o passado, para de olhar o futuro e começa a olhar só para o presente e passado. Isso é um forte indício que ela tem problemas na administração do risco dela. E, professor Sérgio, qual que é a importância das organizações criarem ou um comitê ou um grupo para discutir esse assunto? Olha, isso é muito interessante, muito interessante. É uma visão, não digo recente, mas nova, né? Uma visão que não é comum ainda é bem difícil você encontrar empresas que tenham um setor multidisciplinar especificamente projetado para a análise do risco. Mas a importância fundamental desse comitê ou dessa organização, desse setor, departamento, ou qual seja o nome que se dê, é que você começa a ter dentro da empresa uma segurança, uma estabilidade nas decisões. Você consegue mapear melhor e você consegue fazer com que a empresa chegue melhor e mais rápido aos objetivos que os diretores, os presidentes e o conselho estipulam para ela. Você tem um controle melhor e você se autoconhece como negócio, como business. Você começa a ter dentro do seu negócio um conhecimento absoluto do que ele faz e de tudo aquilo que ele pode gerar de bom e de ruim. Então, isso dentro da empresa é muito benéfico, muito benéfico. Evita que a empresa se aventure em ações que vão lhe causar prejuízo ou que não dê atenção a pequenos detalhes que podem parecer insignificantes, mas que podem levar a um prejuízo gigantesco no futuro. Então, essa previsibilidade, esse controle, possibilita ela que ela inove, que ela olhe para frente, né? Porque o controle do presente, visando a minimização dos riscos e dos prejuízos, tem um pessoal designado especificamente para isso e deixa os gestores prontos para ir para frente, né? Enquanto alguém está preocupado realmente em minimizar perdas e prejuízos e maximizar resultados e oportunidades. Eu concordo com o professor Sérgio e acrescento assim, eu acho que o início de um grupo como esse, né, um comitê de riscos, tem que vir pelas mãos do seu presidente. Então, a você, presidente de empresa que está me ouvindo, quero trazer uma recomendação, um encorajamento. Se você não tem o seu comitê de riscos, você toma a iniciativa. Crie seu comitê de riscos, você é o maior líder da sua organização. A pessoa mais importante da sua empresa é você. E se você inspirar os seus liderados, formando esse comitê, com certeza as pessoas darão o devida importância, o devido valor estratégico para o que esse comitê vai fazer. Então, faço as palavras do professor Sérgio as minhas. Esse grupo tem que ser multitarefa, diversos departamentos com grande especialidade, grande conhecimento de causa, tanto da parte técnica, a parte estratégica, a parte operacional, a parte da sustentabilidade do negócio, como a gente já disse, e especialmente da parte financeira, que temos que tratar com certeza o caixa da empresa com bastante carinho. Com esse conjunto de atividades muito bem feitas, com as ferramentas corretas de gestão na mão, com certeza a empresa consegue adequadamente gerenciar todos esses resultados importantes e evitar o que mais nós queremos, surpresas desagradáveis. Obrigado, professor Sérgio. Obrigado, professor Jerry. Eu agradeço ao ISAI, mais uma vez, por essa oportunidade e deixando como minha mensagem final, controle seus riscos, administre bem os seus riscos. Fico à disposição, né, de todos os alunos, professores, colegas que estão me escutando, né, pelo meu e-mail, gerry@pisconticato.com.br. Eu fico à sua disposição, é sempre um prazer trocar ideias, conversar com pessoas do mercado, porque realmente somos apaixonados por empresa e é isso que nós gostamos e sabemos fazer, resultados para negócios. Novamente, muito obrigado, professor Sérgio e professor Jerry, pela participação. E você? Quer sugerir assuntos para a TV ISAI? Envie um e-mail para imprensaisai@isaibrasil.com.br. A cada semana um novo vídeo para você.